assim, ó, um bom dia, um excelente dia para você hoje, viu? Vamos ler então. No ano, lá no verso 1, capítulo 6 de Isaías, Isaías capítulo 6, no verso 1, está escrito assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade, ou o teu pecado, né, foi tirado, e perdoado o teu pecado. Amém? Depois disso, vamos no 8, o que aconteceu ali? Ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso aqui é uma pergunta, amém? O Senhor fala, depois desse momento aqui, então Deus fala com ele, né? Depois que Deus purifica a vida dele, purifica os lábios dele, aí ele escuta uma voz, ele escuta a voz do Senhor dizendo para ele, e aí são essas palavras: quem há de ir por nós? É uma pergunta, Deus perguntando: quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? E aí ele disse para Deus, ele responde para Deus. Qual foi a resposta que ele deu para o Senhor? Ele disse: envia-me a mim, eis-me aqui, eu estou aqui. Ele se coloca à disposição de Deus. Então ele disse no 9: vai e diz a esse povo, até aqui. Então aí Deus disse: então, já que tu te colocou à disposição, à minha disposição, então agora só vai embora. Deus encoraja-nos a ir, sempre foi. O Senhor, né, é um Deus que se movimenta, né? A gente, quando estuda sobre Ezequiel, a gente vai ver que as bases do trono de Deus, elas se movimentam, elas têm rodas, né? Elas se movimentam. Então Deus não é um Deus parado, um Deus estático, é um Deus que se move. Mas esse chamado na vida, que me chama a atenção na vida de Isaías, a primeira coisa que Deus chama e mostra para ele, revela para ele diante desse quadro da glória, do trono do Senhor, foi a sua santidade. Então Deus mostra para o profeta o quanto ele é santo, né? E até permite que ele vislumbre a glória de Deus e que ele veja os serafins declarando. Então ele escuta, ele consegue ouvir os serafins dizendo uns para os outros, né? Os serafins não diziam para Deus, eles não clamavam para Deus, eles clamavam uns para os outros. É como se a gente olhasse para o nosso irmão e dissesse: ele é santo, viu como ele é santo? Ele é santo. Eles declaravam uns para os outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, o chamado para a santidade é para todo cristão, amém? É para todos nós. Todos nós somos chamados a vivermos uma vida de santidade, né? E quando Deus abre essa janela, então, a glória de Deus, ela é revelada. E aí ele ensina algumas lições aqui, umas lições profundas, né, sobre essa santidade de Deus. Aí o que me chama a atenção aqui também é que, para que Deus possa se revelar na nossa vida, para que Ele possa construir algo em nós, no nosso interior, no nosso coração, Ele precisa destruir algumas coisas. Então Deus precisa desconstruir para construir. Você entende isso?
Ele precisa arrancar algumas coisas que não são dele. Ele precisa remover algumas coisas que não vão frutificar na nossa vida para que ele possa construir algo. Então ele precisa primeiro desconstruir, né? Então diz assim, ó, no verso 1 ali, no ano em que morreu o rei Uzias. Esse rei Uzias aqui era um rei ruim, mau. Então os céus estavam fechados naquela época, né? Os céus estavam fechados, por quê? Por causa que havia um governo que não era um governo reto, né? E a gente sabe disso. Quando não tem um governo reto, o povo fica o quê? Oprimido, né? Por quê? Por causa dessa opressão, da tirania do rei. E esse rei Uzias, enquanto ele estava ali, a visão do trono de Deus não estava sendo manifestada, né? Isaías só consegue ver essa glória, esse trono de Deus e contemplar, foi quando Uzias morreu, né? Sabe, tem processos na nossa vida que Deus quando ele foi falar com Josué, o que ele faz? Ele chama Josué, ele tem um chamado na vida de Josué, e ele fala assim para Josué: olha, o meu servo Moisés está morto, morreu. Agora tu te dispõe e te levanta. Entende? Sempre tem fases na nossa vida. A gente precisa compreender que fase que eu estou vivendo hoje. Que fase que você está vivendo hoje. O que Deus precisa desconstruir na tua vida? O que Deus precisa fazer hoje? Tirar para que Ele possa manifestar a glória dEle. Então nós vamos ver alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês nessa manhã. Né? Instabilidade. Você é estável ou você é instável? Dá um sorrisinho aí pro teu irmão aí. Pergunta para ele, você é firme ou você titubeia? Ou você um dia está com humor, outro dia está com outro? Você tem estabilidade? As pessoas podem confiar na tua palavra? As pessoas podem confiar se tu diz assim, ó, eu vou estar em certo lugar, tal horário. Sabe? Tem alguns irmãos que a gente sabe, né, que tem um problema com relação ao horário. Mas se marcar comigo, ó, tal horário, né? Se eu não puder, eu pego o celular, eu tento, eu fico desesperado. Tem que avisar a pessoa. Eu não consigo deixar alguém me esperando. Então eu tenho esse senso comigo, amém? Então Deus precisa nos tornar. Mas como é que Deus faz isso? Me tornar uma rocha. Que nem Pedro, ele falou para Pedro, né? Tu és Pedro, né? Tu é instável, Pedro. Tu muda, teu humor muda, mas eu vou fazer de ti uma rocha, né? E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele muda, mas Ele precisa purificar o nosso coração. O que Ele fez com o profeta? O que Ele fez com o profeta quando Ele chamou ele para a santidade? Ele mostrou a glória dele, e diante dessa glória, Ele revelou quem Ele era. Então, quando nós estamos na presença de Deus, Deus revela para nós quem nós somos. Porque o que ele expressa quando ele vê o trono de Deus, ele diz o quê? Ai de mim. Não foi? Ele não disse assim, ai do fulano, ai do ciclano. Ele disse, ai de mim. Então, é uma consciência. Diante da glória de Deus, eu preciso ter uma consciência da minha própria impureza. Quando eu estou diante de Deus, né, eu preciso entender que Ele é puro e eu sou impuro, né? Que eu tenho pecado. E eu me lembro, isso me faz lembrar, eu estava compartilhando lá na chácara na quinta-feira, na Casa Ágape, com eles lá sobre isso. Simão Pedro, quando Simão Pedro, diante daquela pesca, está lá em Lucas, não tem ninguém hoje para projetar? Não. Então vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 5, verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Então, maravilhado diante daquela pesca, diz que as redes, né, se rompiam, diz que não suportava o tanto de peixe que estava ali, né? Tiveram que chamar os barcos, e aí quando ele vê aquela maravilha, o que Pedro faz? Afasta de mim. Aí ele se ajoelha e diz,
porque eu sou homem pecador. A mesma coisa com relação a Isaías. Ele disse, ai de mim, Senhor. E o interessante é que Isaías fala assim, ai de mim que sou pecador. Ele fala, homem de lábios impuros. Né? Ele mostra para Deus aonde era o seu pecado. Ele identifica. E aonde foi que Deus tocou nele? Exatamente com a brasa. Onde vem, toca nos seus lábios. Porque Deus só vai tocar naquela área que você mostrar para Ele e dizer, Deus, é aqui. Eu quero que tu toque aqui. Eu quero que tu mude aqui. Eu quero que tu transforme aqui. Porque Deus não vai mudar nada na nossa vida se a gente não permitir que Ele faça. Né? A gente sabe. Jesus é um homem de 33 anos, simpático, né? Ele é bem sorridente, e ele bate a porta, ele é gentil, ele bate. Ele está ali, ó, Kleber, isso aqui tu precisa mudar. Ah, mas eu não quero agora, Senhor. Ele respeita, né? Ele não invade propriedade alheia, ele não arromba a porta. Amém? Ele é um cavalheiro. Quando Davi foi confrontado, vocês lembram, pelo profeta Natã, ele cai em si, não foi? Davi caiu em si. Primeiro, o Natã conta uma história para ele toda, né? Mas ele chegou no ponto. Ele falou para o rei. Ele disse, rei, esse homem é tu. É difícil, às vezes é duro, quando alguém vem e aponta o nosso erro e diz para nós, ó, isso aqui está errado. Isso aqui que tu está fazendo. Só que muitas vezes, quando alguém aponta para nós o nosso erro, a gente às vezes é um erro de percurso. Né? Eu quero explicar isso aqui. Às vezes é uma coisa tão mínima, e aí às vezes a esposa, né, o marido ali, vem e vai te falar alguma coisa, não é assim? Mas é mínimo. Só o que acontece? A gente traz para nós aquilo, para a nossa identidade. A gente diz, eu não presto. A gente se sente rejeitado, mas o outro não está nos rejeitando. E assim Deus também. Às vezes quando Deus quer, Ele quer consertar só uma coisa, é só um ponto. E a gente se sente rejeitado, já não quer mais ir na casa do Senhor, já não quer mais ouvir, né, um conselho, um exemplo. E a gente fica magoado. Só que a gente não entende que Deus quer só mudar a nossa rota. A gente está andando por um caminho, Deus quer só mudar. E o que Davi, diante desse confronto do profeta, ele escreve o Salmo 51. O que o Salmo 51 diz? Cria em mim, ó Deus, ele fala, um coração puro. Por que ele pediu para Deus criar um coração puro? Por causa da consciência da impureza. Porque ninguém pode chegar para Deus e dizer, cria em mim. E essa palavra cria em mim do Salmo 51 é a mesma que Deus usou lá na criação. É bara, né, no hebraico. Então quer dizer criar. Então Davi está usando a mesma palavra que Deus usou na criação. Para criar as coisas, ele está dizendo, Deus cria, quer dizer algo que não existe. Algo que não tem em mim. Algo que não vem de mim mesmo. Cria, gera no meu coração um coração puro. Porque ele não tinha um coração puro. E ele reconheceu diante de Deus, eu não tenho um coração puro, Senhor. No texto da ceia, esse eu quero que vocês abram comigo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 a 30. Com certeza aqui, quando todas as vezes que você participa da ceia, né, em alguns momentos, né, quantas vezes eu participei de muitas ceias, e era lido esse texto, e eu ficava pensando, né, esse texto fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, por que a razão de muitos estarem fracos e doentes? Pela falta do exame a si mesmo. Tá, mas como é que eu vou, né, talvez está te perguntando, tá, mas como é que eu faço esse exame? Porque muitas vezes
Tem pessoas que são assim como eu, contemplativas. Não sei se você é assim. Para no final do dia e aí começa a pensar tudo que você fez, algumas coisas. Eu errei aqui, eu acertei ali. Né? Faz uma reflexão geral assim do dia, às vezes da semana. Né? Só que muitas vezes a gente faz essa reflexão sozinhos. É um exame próprio. Mas só que no Salmo 139, Deus fala assim, o salmista diz assim, vê se há em mim, Deus, algum caminho mau. Quem tem que ver se o caminho é mau é o Senhor. Quem tem que apontar os meus erros é Deus. Porque senão eu vou cair em autocondenação, eu vou começar a me acusar e vou me sentir o quê? Eu vou me excluir. E na hora de comer o pão, de participar da ceia, o que eu vou fazer? E é o que muitos faziam. Eu chegava com a ceia para servir, e eu ia passar para servir, os irmãos faziam assim. Aí eu já sentia. Parece ser bem espiritual isso. Mas se tu olhar, ali está dizendo o texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do... Come do pão e bebe. Porque quem é digno de participar da ceia? Né? O pastor Paulo tem falado isso aqui, né? Quem é? Eu não sou digno. Ele é digno. Então somos chamados a fazer um autoexame, que não é um autoexame, que nem eu falei, é um exame do Senhor, amém? É o Senhor que tem que... Sonda-me, Senhor, e prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Quem tem que ver é o Senhor. Então, quando Isaías ele contempla essa santidade de Deus, ele fala, eu estou perdido. Você já disse isso alguma vez? Eu estou perdido. Eu não sei o que fazer agora. Né? Diante dessa situação, às vezes diante de alguma situação na sua vida, você diz, eu estou perdido. Às vezes uma situação com um filho na casa, um problema, né? Um problema com a sogra, ninguém tem, né? Às vezes um problema, eu estou brincando assim, mas tem problemas, gente, que são sérios. Problemas de enfermidade, doença. E diante disso, o que Deus quer fazer, né? Diante dessa santidade? Ele não quer só apontar as nossas falhas. Ele quer que a gente tenha um coração voltado, assim como Isaías, dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Tu já falou comigo, eu já entendi. O que Deus quer? É a minha obediência. Eu preciso ser obediente à palavra dele. Em João, no Evangelho de João, se você quer abrir Evangelho de João 3, capítulo 3, verso 20, está escrito assim, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Quer dizer, essa pessoa que é de Deus, ela não foge da luz. Ela se aproxima da luz, porque ela sabe, ela conhece, ela confia, ela sabe que Deus não vai reprovar ela. Sabe, porque a gente tem uma tendência dos traumas da nossa vida, né, de que a gente vai ser rejeitado sempre. Mas Deus nos ama. Deus quer nos aprovar. Deus quer que a gente se aproxime dele. Aproxima-se de Deus. Né? A palavra fala isso, né? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Então é o toque da graça de Deus que traz a purificação. Isso não vem de nós, não vem de mim mesmo. Então, nesse momento de desespero que Isaías estava, né? Que ele está ali, ele vê a glória de Deus, ele fica apavorado. E aí Deus fala para ele, olha aqui para vocês verem, no verso 7, a tua iniquidade foi tirada. Amém? Então o que Deus quer fazer é nos perdoar, irmãos. E ele diz, e perdoado o teu pecado.
Amém? A brasa, essa brasa que o anjo pegou com uma tenaz, tirou do altar e colocou na boca dele, é símbolo de purificação. Então Deus, Ele é o único que perdoa pecados. Amém? Você pode dizer isso comigo? Deus é o único que perdoa pecados. Salmo 130, se alguém está anotando aí, Salmo 130, verso 4, diz assim, o salmista diz assim, ó, mas contigo está o perdão. Com quem é que está o perdão? Com o Senhor. Para quê? Para que ele seja temido. Né? Porque a gente sabe, chega naquele dia lá, sim, aí não tem mais volta. Enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está nesse caminho do Senhor, a gente tem essa condição de ser perdoado. Mas quando chegar naquele momento diante do tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer. Aí naquele momento, sim, aí a gente tem que tremer as pernas, né? Então é melhor a gente já tremer agora, que nem Isaías fez, diz que a voz do que clamava tremeu a base, né, do limiar. O que é a base? O chão. Por isso que ele se apavorou. Quando Deus fala, treme, né? Não é assim? Sacode. A gente olha, pô, é o Senhor que está falando. Meu pai, quando estava vivo, teve uma situação em que lá em casa nós estávamos lá e as pessoas queriam levar ele para o médico, de todo jeito ele estava ruim já. E era aniversário da minha mãe. E aí uma pessoa estava insistindo, não, vai para o médico. Aí daqui a pouco ele disse, não vou. Silenciou. Vontade dele, sabe? Parou tudo. E assim é diante de Deus, quando Deus diz assim, ó, não. Sabia que o não de Deus é educativo? Ele nos educa falando, porque ele não tem prazer na palavra não, mas o não nos ensina muito. Quando Deus fecha a porta. Por quê? Porque Ele quer tratar alguma coisa na nossa vida, que a gente ainda não parou. Né? Às vezes, como aconteceu com meu pai, uma enfermidade, que Deus quer curar. Né? Quando Jesus cura aquele paralítico, lá em Lucas capítulo 5, verso 23 e 24, ele diz assim, ó, ele fala essas palavras aqui, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Aí ele fala assim, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Então Jesus, para provar a autoridade que ele tinha de perdoar pecados, ele faz um milagre, ele opera uma cura. Ele diz para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de quê? Para perdoar pecados. Eu te digo. Ele diz, o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados? Sim, é mais fácil. Chegar para o paralítico, Jesus chegava e dizer, ó, teus pecados são perdoados. E ele dizia muito isso, né? Se tu vai lendo os evangelhos, tu vai ver, Jesus sempre dizia, vai, teus pecados são perdoados. Aí ele dizia, acrescentava, e não peques, mas para que não te aconteça coisa pior. Mas ele quis mostrar sua autoridade de perdoar pecados. Provérbios, não precisa abrir, Provérbios 28:13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, eu não posso mais esconder do Senhor, eu tenho que trazer para a luz, eu preciso confessar. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem uma condição aqui, se confessarmos. O que Isaías fez? Ele disse, eu peco com os lábios. O meu pecado eu sou, e o nosso povo também, ele já colocou todo mundo dentro do pacote também, né? Eu sou homem de impuros lábios. Amém? Quando ele confessa,
Deus perdoa. Então, João, o apóstolo João está dizendo, se confessarmos, há uma condição, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Ele não só perdoa, mas Ele purifica de toda injustiça. Então, quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados. Mas agora tem um outro ponto aqui que eu quero falar que é tão importante quanto. Quando nós confessamos para uma pessoa, um semelhante a nós, nós somos curados. Tiago 5,16 diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. Amém? A oração eficaz e fervorosa de um justo vale muito. Amém? Então, quando eu confesso para um semelhante, né? Porque quando João faz aquela equiparação com relação às pessoas que dizem, ele diz, se você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu próximo a quem você vê, como é que a verdade de Deus pode estar em você? Aí tem essa equiparação também com relação a isso aqui, né? Muitas vezes a gente confessa para o Senhor e até fala, e a gente recebe o perdão, Deus nos perdoa. Mas só que assim, quando a gente consegue olhar no olho de uma pessoa que é feita a imagem e semelhança de Deus, que é a representatividade de Deus ali também na terra, essa pessoa escuta e ele diz assim, vai meu irmão, eu te perdoo, em nome de Jesus. Sabe, aí a gente recebe aquela paz. Aquilo é como um selo sobre o nosso coração. Então a gente chega diante desse semelhante e confessa. Vocês lembram o que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus chama Adão? Diz, Adão, onde é que tu está, Adão? Aí Adão sai de trás da árvore, né? Que ele estava atrás da árvore, escondido. Ele diz, o que aconteceu? Ah, quando eu ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo e me escondi. Ele se escondeu de Deus. Ficou atrás. Aí Deus pergunta para ele, quem te fez saber que tu estava nu? Quem é que te faz saber que você está nu? É o próprio pecado. Né? E eles cozeram folhas de figueira e tentaram tapar, esconder. Não adianta, a gente pode usar subterfúgios, pode usar o trabalho, pode usar até mesmo passeio em família, pode usar distração para tentar esconder, mas não adianta. A consciência da gente, do homem, ela é assim. Aquilo vai batendo, batendo. Enquanto não houver cura sobre aquilo, a gente não consegue o quê? Lembra que eu falei? Precisa desconstruir algumas coisas para Deus poder construir algo na nossa vida. Então, Deus quer desconstruir essas coisas. E aí Deus fala para ele, comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Nós precisamos deixar Deus trabalhar, irmãos. Irmãs, amém? Agora, um outro ponto importante aqui agora, é como eu vou resolver os conflitos. Como? Me pergunta para mim, como? Não é uma coisa fácil, né? A gente vai, durante os anos que a gente vai aprendendo, diante das circunstâncias que a gente viveu e passou no passado, a gente vai aprendendo algumas coisas, mas a gente é sempre, às vezes, pego de surpresa, tem sempre uma coisa nova que a gente precisa aprender. Mas nós somos propícios, irmãos, eu falo isso com propriedade, eu estou me incluindo, nós somos propícios a ficarmos entulhados. Sabe o que é isso? Entulhados. Sabe o que é um entulho? Sabe quando a gente contrata aquela caçamba para botar na frente da casa, está fazendo uma obra, aí tu chega lá e larga tudo lá, né? E aquilo ali é entulho. Né? A gente precisa botar o lixo para fora. Por quê? Por causa das moscas. Então tem que botar para fora mesmo. Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, no verso 14, diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para mim ter paz com todos, primeiro eu tenho que sondar o meu coração. Né? A gente costuma dizer assim, ó, eu quero que os outros se moldem para que eu tenha a paz.
Eu quero que a minha família ande de acordo com do jeito que eu quero, para que eu tenha paz. Porque se não andar do jeito que eu quero, eu já perdi a minha paz. Mas não é isso o que a palavra de Deus diz. Ela diz que eu tenho que seguir a paz com todos e buscar uma purificação, que é uma santificação. Que é essa sondagem do coração que eu estava falando. Eu preciso sondar o meu coração. E ele fala assim, ó, no 15, cuidando para que ninguém se prive da graça de Deus. Então, eu posso, irmãos, ficar privado da graça de Deus? Sim. Como? De que forma eu me privo dessa graça de Deus? Aí o texto mesmo já responde. Olha o que o texto diz. Para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, esse entulho muitas vezes é uma raiz de amargura no meu coração. Porque de coisas que eu fui deixando ali e elas foram se tornando, foram criando raízes e aprofundando dentro do meu coração. Só que quando é para arrancar uma raiz, dói, irmãos. Porque tu precisa tirar aquilo com tudo. Imagina uma raiz dentro do teu coração. Você consegue imaginar teu coração, uma figura, uma raiz, e puxando essa raiz e arrancando? Porque ela já criou caminho ali, ela já criou, já se agarrou de tal forma ali que já é parte daquela estrutura ali. Então, por isso que Deus está querendo desconstruir isso, tirar essas coisas, arrancar essas raízes de amargura do nosso coração. E só, escute isso aqui, essa frase, só se tem paz quando é praticada a justiça. Então, sem a justiça não tem paz. E o fruto da paz é alegria. Então, você já reparou o quanto de pessoas que você vê ao redor tristes hoje? Por que você acha que tem tanta pessoa triste hoje? Pessoas que não estão encontrando paz. Não tem paz. Tu olha e é geral isso, irmãos. As pessoas não encontram paz, né? Elas saem, elas vão para um lugar, vão para outro, elas correm atrás da paz, mas a paz elas não encontram. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Justiça, paz e alegria. Então, a paz só vem quando a justiça é feita. E o que é fazer justiça? Perdoar. A gente pensa que fazer justiça é se vingar. Mas quando diz que Deus fez justiça, o que ele fez? Ele se humilhou, ele se entregou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso é praticar justiça. Praticar justiça é liberar os outros. Praticar justiça é perdoar o meu irmão. Praticar justiça é liberar os outros. É perdão. E só tem paz quem perdoa. Quem pratica justiça tem paz. E o fruto da paz é alegria. E por que as pessoas estão tristes? Porque elas não perdoam, não têm paz e não têm alegria. Por isso que falta tanta gente. Às vezes chega no culto aqui, não é assim. Tem dias que o céu está mais aberto, não é? Tem dias que a gente que ministra o louvor aqui, chega aqui, o povo está mais aberto, animado. Mas tem dias que, assim, não sei se vocês percebem, a gente ministra e aí daqui a pouco todo mundo triste, abatido. Aí tu ministra um cântico, aí vai no segundo, aí diz, não, no terceiro vai, né? E não vai, irmão. Porque às vezes, claro, todo mundo tem os seus problemas, mas eu digo, às vezes o céu está fechado, os corações estão ali, e Deus conhece cada um, e Deus sabe. Vocês lembram de Jacó e Esaú? O que aconteceu com Jacó e Esaú? 2 irmãos brigados. Lembra que eu falei sobre resolver conflitos? E aonde mais acontece conflitos? Na família, irmão. Na casa. Entre irmãos. É onde mais acontece conflito entre irmãos, não tem. E aí o que aconteceu? Jacó e Esaú, eles brigaram, né? Um tomou, né, a frente, né? Jacó, no caso ali, né? Não vou entrar no contexto, mas o que aconteceu? Quando Esaú soube o que Jacó tinha feito,
usurpado, ele ficou furioso, ele queria matar o irmão dele, matar mesmo. E até ele, quando ele sai em fuga para a terra de Labão, quando ele vai, ele sai assim, perdido, completamente perdido. Depois ele dorme lá, faz de uma pedra um travesseiro, aí Deus mostra aquela visão da escada, né? E Deus fala com ele ali, e ele prospera muito. Só que o que acontece? Quando ele está retornando, ele soube que o irmão dele estava vindo. Sim, com muitos soldados. Ele tremeu. O que ele fez? Ele foi para o val de Jaboque. Ele foi buscar o Senhor, ele dobrou o joelho dele e foi orar. Senhor, toca em mim, eu preciso. Eu estou com uma situação com meu irmão, sabe? E nós temos que nos reconciliar. Então, qual foi o desejo de Jacó naquela busca? Era a reconciliação com o irmão. E aí, para reconciliar, Deus disse assim, toma aqui um todinho aqui, para te fortalecer no caminho. E aí, quando tu chega lá, tu vai chegar fortão. Não. Deus faz o quê? Toca na coxa dele e fere. O que é coxa? Local de firmeza. Tocou na base, tocou na estrutura dele. Aonde ele se apoiava, na sua coxa. Aonde ele se apoiava. Talvez, né, muitas pessoas se apoiam em tantas coisas, na sua posição social, né, mas aquilo que tu te apoia é o que Deus quer tirar, para que tu seja totalmente dependente dele. Porque ninguém consegue perdoar, irmãos, se não for tocado no seu orgulho, na sua base. Ninguém consegue. Então, para solucionar ou resolver problemas e conflitos familiares, né, se eu for resolver um conflito familiar na minha força, isso é vão, é nulo. Se eu for no meu próprio entendimento, a própria palavra de Deus diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Então eu não posso confiar na minha sabedoria, no meu intelecto, eu tenho que confiar no Senhor. E foi isso que Jacó fez. Deus, eu confio em ti. Ele passou a noite orando. E ele disse, eu não saio daqui se tu não me abençoares. E aí Deus toca nele. E abençoa e muda o nome dele para Israel. É isso que Deus está fazendo. Deus está mudando o teu nome. Deus está mudando a tua história. Sabe? E não só tua, mas de gerações. Porque quando você consegue entender, ter entendimento dessas coisas, Deus vai provocar essas coisas nos teus filhos. Deus vai provocar essas coisas na tua casa. Deus vai provocar essas coisas lá no teu trabalho. Teus filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A tua esposa será uma videira frutífera no interior da tua casa. Sabe? Coisas sólidas. Rocha. Firmeza. Amém? E Jesus fala como a gente tem que resolver esses conflitos. Ele nos dá uma direção. Olha só, qual a direção? Mateus 18:15. Vou ser bem rápido aqui para a gente adiantar. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, como é que Jesus nos dá uma direção aqui, nos dá um caminho para a gente poder resolver conflito, né? Como é que a gente resolve conflito? Quando alguém erra com a gente vai, só tu e ele. Não tem mais pessoas. Chama. Aí o que diz? Se ele te ouvir, se tu tiver uma boa conversa com ele, tu ganhou o coração do teu irmão. Amém? Só que muitas vezes acontece, no ímpeto de resolver o problema, isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com alguém aqui, você vai e diz assim, ó, eu preciso ir lá consertar com essa pessoa. Aí você vai. Só que você se adianta. Você chega para conversar, né? E aí vai com o coração aberto e a pessoa diz, não. Não te perdoo. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Também é o tratamento de Deus, porque Deus não pede viagem, irmão. Deus não pede viagem. Se o outro não é tratado, a gente é tratado, a gente é transformado, entende? Por isso que Deus fala para a gente ir. Porque a gente não tem nada a perder.
É a mesma questão com relação a dar os alimentos, né? No projeto Pão da Vida, que a gente vai lá e a gente faz. A gente vai na chácara e faz para as pessoas. Mas a gente está fazendo. Agora, mas eu não quero. Tem muitos que dizem lá, eu não quero. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Mas eu não estou perdendo tempo, porque eu estou fazendo o que Jesus mandou. Então, no ir e fazer, eu estou sendo transformado. Amém? Se ele não for, eu sou. Entende? Então, quando Deus manda a gente ir falar com o nosso irmão, é uma das maneiras de resolver o conflito. Outra coisa aqui, aí é aquela história de Mateus 5, 23, 24, quando diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Então, isso aqui não é só a questão da oferta, né? Do dinheiro, o nosso louvor, é o nosso serviço a Deus. Né? Qualquer serviço, não é só na igreja, que não é só os ministérios. Então, qualquer coisa que a gente for fazer para o Senhor, quando a gente for fazer, se a gente for lembrar que tem algo que precisa resolver, aí ele diz, deixa ali. Então, o que Deus está falando? Não é que eu vou sair, eu não posso, tem um cara lá em Porto Alegre, agora eu vou ir lá. Não, não é sair correndo, deixar, não é isso. Ele está falando de prioridades. O que Deus prioriza? A oferta ou a reconciliação? Pergunta para o teu irmão aí. O que Deus prioriza? Oferta ou reconciliação? Ele se fez oferta por nós para trazer reconciliação. Então, o que é mais importante? A reconciliação. Qual o ministério que ele deixou para nós, para todo o corpo, toda a igreja? Ministério da reconciliação. Para reconciliar pessoas com Deus e reconciliar uns com os outros. Para perdoar. Para quebrar todo jugo, para quebrar, despedaçar o jugo, despedaçar. O que ele fala? Qual é o jejum que Deus quer? Isaías 54, ele diz, qual é o jejum que Deus quer? Que a gente deixe de apontar o dedo, o falar injurioso, né? Quebre todo o jugo, despedace o jugo. Então, quem é que tem que tomar a iniciativa com relação ao perdão? Somos nós. Mas não foi eu que errei, a gente diz, né? E é assim mesmo. Não foi eu, foi ele que errou, ele que tem que vir me pedir perdão. Né? A gente pensa dessa forma. Nós pensamos assim, mas quando somos ofendidos, às vezes nós assumimos a postura de distanciamento. Então, quando eu sou ofendido, o que eu faço? Eu me distancio dessa pessoa. Isso é natural. Acontece um distanciamento. Mas Deus quer o distanciamento? Não. Deus quer proximidade. Ele nos aproximou dele pelo seu Filho. Ele fez isso, nos deu exemplo. Amém? Então Deus prioriza reconciliação. Ele disse, misericórdia eu quero e não sacrifícios. Agora, depois de Deus fazer tudo isso, agora, resumindo, Ele nos purificou, Ele tratou nosso coração, Ele nos ensinou sobre perdão. Agora, o que Ele faz? O que Ele fez quando Ele purificou o profeta Isaías com a tenaz, com a brasa? E Ele disse, quem há de ir por nós? Então, quando eu aprendo o processo e passo pelos processos, aí Deus me leva para ser cura na vida de outras pessoas. Deus me leva para ministrar perdão para os outros. Assim como eu fui perdoado, de graça recebestes, de graça dai. Então, da mesma forma que eu sou consolado por Deus, da mesma forma que Deus me consola, da mesma forma que Deus me perdoa, eu também perdoo. Aí ele diz em Mateus capítulo 9, 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas pecadores, Deus está falando, ao arrependimento. A gente diz, o ofensor é que tem que me procurar. Ele que me ofendeu, foi ele que errou. Amém?
Mas, gente, eu preciso reconhecer, vocês também, que tem um tempo certo para cada coisa, né? Não vai sair correndo, porque muitas vezes dá mal essas coisas, tá? Ora, coloca diante de Deus. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então Deus está nos purificando, lembra? E o chamado dele é para a gente ir. E ele diz lá em Mateus também: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, né? Esse indo é indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E por último, para finalizar, Mateus 28, 19 a 20, a grande comissão. Todos conhecem a grande comissão? Quem conhece a grande comissão? Quem não conhece, diz assim, escuta aí então. Jesus falou essas palavras: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que é guardar as coisas que o Senhor tem mandado? O que Ele mandou a gente fazer? O pastor Paulo tem batido nessa tecla aqui. Tem mandado a gente perdoar, irmão. Tem mandado a gente se reconciliar, tem mandado a gente acertar. E isso, quando a gente faz isso, a gente está guardando os mandamentos. A gente está cumprindo o ID. A gente está indo. A gente está ensinando os outros também. Eu ensino os outros na minha prática. Eu ensino os outros com a prática da minha vida. Eu vou ensinando as pessoas. E lá, quando eu cheguei na casa, quinta-feira, eu falei para eles essa palavra. E quando eu falei, eles disseram assim: ah, mas isso aí, eu não estou preparado, né? As pessoas falam: eu não estou preparado. Aí eu falei, eu respondi para eles: talvez você não está preparado para ir para as nações, né? Mas no seu vizinho, você está. No seu semelhante, né? Você está pronto e você está apto para ministrar como você foi ministrado para Deus. Mas você precisa ter essa disposição de ir para ser purificado, amém? Coloque-se de pé, irmãos. Isaías, então, diante dessa consciência da sua missão, ele responde para Deus sem nenhuma hesitação. Ele diz: eis-me aqui, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração aí. E vai falando para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui nessa manhã. Eu me achego a Ti. Eu me achego diante do Senhor nessa manhã, Pai. Diante da Tua presença, Pai. Assim como Isaías, eu posso e reconheço a Tua santidade, reconheço o Teu senhorio, reconheço quem o Senhor é. Eu também sei que planos que o Senhor tem ao meu respeito são pensamentos, são planos de paz e não de mal, para nos dar um fim desejável. E o Senhor tem esses pensamentos de paz ao nosso respeito, Senhor. Pai, eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor venha com seu Espírito Santo, Senhor, ministrar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Vem trazer, Deus, essa brisa suave. Vem em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, aqui. Eu queria que você, querido, fizesse agora uma oração aí com o Senhor, que, baseado no Salmo 139. Sonda-me, Senhor. Você pede para Deus ir sondando aí, vai orando e vai pedindo: Senhor, me sonda. Me mostra se há em mim algum caminho mau. E me guia, Senhor, pelo caminho eterno. Vai pedindo: Senhor, me mostra, Senhor. Me mostra se eu tenho, Senhor, alguma coisa, Senhor, no meu coração que precisa ser resolvida, Senhor. Se tem alguma coisa que Deus não te agrada em mim, Deus, mostra, me revela, Pai. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Oh, nossa condição, irmãos, é pecaminosa, e Deus nos chama ao arrependimento por meio da confissão dos nossos pecados. Ele nos chama a responder o seu chamado por obediência. A gente pergunta: Senhor, oh Deus, como é que o Senhor pode nos amar tanto assim, Senhor? Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a resolver, Pai, os conflitos, Deus, em nome de Jesus, essas coisas que estão diante dos nossos olhos, que muitas vezes vão e voltam, Senhor, e que são contínuas, Pai. Ou talvez, querido, algum de vocês passaram por alguns traumas aqui, algumas coisas bem fortes na vida de vocês, coisas que tentaram fazer você desistir até mesmo, desistir de si mesmo, desistir de você mesmo. Oh, em nome de Jesus, mas nessa manhã, o Deus que restaura está aqui, o Deus que cura está aqui, o Deus que faz além da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. Aleluia, Ele está aqui para restaurar o teu coração, Ele está aqui para te botar de volta de pé, te levantar, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã. Deus quer ressuscitar as coisas boas, a alegria na tua vida, aquela alegria, em nome do Senhor Jesus. Deus está derramando um óleo de alegria nessa manhã, para curar as feridas. Um óleo de alegria nessa manhã está sendo derramado aqui no nosso meio, nessa manhã. A sua presença está sendo derramada aqui nessa manhã, para curar, para sarar, para restaurar. Nosso Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus de restauração. Oh, Ele se assenta à mesa, Ele está sentado à mesa, Ele está assentado à mesa e Ele está repartindo o pão nessa manhã, Ele está repartindo a sua palavra nessa manhã. Coma desse pão, coma desse pão. Hey! Aleluia, participe dessa comunhão com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Levante as suas mãos. Diga: obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou. Vai dizendo: obrigado por aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã, Senhor. Diga: eu recebo isso, Pai. Eu recebo essa palavra. Eu quero levar em diante, eu quero levar à frente. Oh Deus, em nome de Jesus. Eu não conheço os teus planos, Pai, mas eu quero me colocar, eu quero me colocar à tua disposição. Eu estou aqui na tua presença. Fala, eu estou aqui na tua presença nessa manhã, Senhor. Me usa, Senhor, me usa para ser um pregador da tua palavra, me usa para ser aquele que anuncia as boas novas do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Me usa para curar os irmãos através do meu abraço, através do meu sorriso, através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Abraça teu irmão aí, em nome de Jesus, com a graça do Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã, Pai, aleluia. Amém, irmãos. Pastora Janice. Glória a Deus por essa palavra. Que o seu domingo seja um domingo cheio da presença de Deus. E que nós possamos reter tudo aquilo que foi ministrado nessa manhã sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Nos ajuda a sermos dispenseiros da tua graça. Nos ajuda a reter tudo isso que tu ministrou nessa manhã. E nos ajuda a cada dia mais a desfrutarmos desses céus abertos, Pai, da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos porque somos chamados e temos um ministério. E este ministério é o ministério da reconciliação, de nos reconciliarmos uns com os outros e pessoas contigo, Jesus. Obrigado por esse banquete nessa manhã, por essa mesa, e nos dá um domingo abençoado, cheio da tua alegria, cheio da tua presença. Oh, em nome de Jesus, nos leva na tua paz para os nossos lares. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Estamos despedidos então, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.